A palavra de Deus hoje é assim, ó, não há substituto para a obediência. Você falar assim, ó, assim, esse tipo de palavra, né? Não é palavra que eu tenho muito costume, né? Mas às vezes, um tipo de palavra que eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer assim a gente para um comprometimento mais profundo, certo? Então eu quero pedir você que abra o seu coração, certo? Abra o seu coração, né? Abra o seu entendimento, em nome de Jesus, para receber o que o Espírito Santo tem para você hoje, certo? Então, primeiro aqui, não há substituto para a obediência, né? Mas hoje é Páscoa, né? A gente comemora a Páscoa. Aliás, foi a Páscoa, né? Até às 18 horas, não é assim, Gibeão? A Páscoa judaica lá, o dia conta até às 18 horas, né? Mas quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de passagem, ou seja, passagem da morte para a vida, né? Lá, daqui a pouco a gente vai ler lá em Êxodo, né? Que quando o destruidor ele passava e via o sangue do cordeiro ali nos umbrais das portas, certo? Não havia morte naquela casa. Então passava o anjo da morte, o destruidor, e naquela casa não havia morte. Então eles saíam da morte e permaneciam na vida. Mas para os egípcios houve morte, certo? Então aquele sangue do cordeiro ali, não era o sangue que nós conhecemos hoje, o sangue de Jesus, era o sangue de uma ovelhinha mesmo, de um cordeirinho, né? Então aquele sangue ali, quando o Senhor passava, ele não via o pecado do povo, porque havia por meio do sangue uma cobertura, certo? Então o pecado ele era coberto. Mas hoje você não tem mais o pecado coberto. Hoje você tem o pecado perdoado. Amém? Sabe, é uma diferença radical, né? Porque quando o pecado é coberto é como se você colocasse debaixo do tapete, certo? Mas hoje você não coloca mais debaixo do tapete. Hoje o Senhor te deu uma nova natureza. Ou seja, ele arrancou a natureza de pecado que havia dentro de nós e colocou a própria natureza dele em nós. Então nós não somos mais alguém que anda no pecado. Nós não precisamos mais de ser coberto por sangue de cordeiros e bodes, porque o sangue de Jesus, ele nos transformou completamente em filhos de Deus. Amém? Então nós não somos mais pessoas com a natureza de Adão, nós temos a natureza de Cristo. Vamos lá, vamos ler aqui rapidinho, né? Êxodo capítulo 12, versículo 21. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Acho que está aqui, né? Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ou seja, imolar quer dizer que sacrificar o cordeiro da Páscoa, né? 22. Tomai um molho de isopo. Ou seja, esse isopo, vocês já viram aqui aqueles cebolinha? Você compra lá no mercado, na feira, é aquele molhozinho, não é? Então, isopo é uma plantazinha também, certo? E eles faziam mais ou menos igual a cebolinha, né? Então, está dizendo aqui, ó, tomai o molho de isopo, certo? Aquela plantinha ali daquele jeito, né? Amarradinha. Molhai-o no sangue que estiver na bacia, ou seja, o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, e marcai a verga da porta. Essa palavra marcai aqui, no original lá é batei. Ou seja, estava mostrando o que Jesus ia sofrer, né? Que ia ser ferido por causa da nossa iniquidade, certo? Então tudo no Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Amém? Então, ou seja, aquele sangue naquela porta, certo? Que foi marcado ali, que foi batido, né? Marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã.
23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, ou seja, a verga, aquela parte de cima, né, as ombreiras, as partes laterais, como se fosse uma porta ali, certo? Passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. 24 e 25. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E o 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então olha só, nesse texto aqui, nós percebemos que ele está falando da Páscoa, né? E aí quando eu estava estudando a Páscoa, eu percebi o assunto da obediência, certo? Que o que fala nesse texto aqui? É basicamente uma instrução do Senhor a Moisés, e Moisés passar essa instrução para o povo, certo? Era uma instrução de vida ou morte. Se você obedecer essa instrução, vai chegar naquela noite, o destruidor vai passar e não vai matar ninguém na sua casa, não vai morrer ninguém na sua casa. Mas se você não obedecer, o anjo da morte vai passar e vai haver morte na sua casa. Nos egípcios, a Bíblia fala aqui que não havia casa onde não havia um morto, certo? Por quê? Porque essa palavra não foi dada para aquele povo do Egito, foi dada para os filhos de Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus, amém? Então nós hoje, nós temos a instrução do Senhor, certo? E a palavra de hoje é sobre isso, sobre nós termos a instrução do Senhor, certo? Então a obediência ao que Deus instruía significava a vida, e a desobediência significava a morte. Quem obedecia vivia, e quem não obedecia morria. Todo o povo de Israel obedeceu a instrução do Senhor. Ou seja, não era hora de se concentrar em fazer outras coisas, certo? Aquele momento a instrução era específica. Sacrifica o cordeiro, certo? Depois eles iam assar aquele cordeiro, eles iam ali participar juntos, comer aquele cordeiro, né? E o sangue do cordeiro, eles iam bater, passar nos umbrais das portas, certo? E eles tinham que ficar dentro de casa até a manhã seguinte. Ninguém podia sair. Ou seja, era uma ordem clara, certo? Então assim, não era hora deles se concentrar em fazer outras coisas. Tá lá de madrugada, falar deu vontade no mercado, vou lá no Carrefour comprar, né? De madrugada não tem jeito, tá fechado, né? Mas uma vez eu fui no mercado, né? No outro país aí, e aí nós resolvemos no mercado 1h da manhã. Estava aberto e tinha muita gente lá dentro ainda, né? Ou seja, às vezes dá vontade, vai lá, sair de casa, à noite, madrugada, não podia, né? Porque a ordem era clara. Tinha que obedecer aquilo que o Senhor havia orientado. Amém? O Gutierrez leu agora há pouco aqui sobre Saul, né? Saul não, ele leu sobre Samuel, né? Que o povo havia pedido um rei. Esse rei que o povo havia pedido acabou sendo escolhido Saul, certo? Aí tem aqui, ó, a desobediência de Saul, certo? Nós estamos falando sobre obediência, amém? Vou tentar falar mais rápido hoje, né? Se chegar a janta, né? Se não chegar, eu demoro mais do que o Geraldo, né? Mas já pediu desculpa para mim 1 milhão de vezes. Falei, que é isso, pastor, né? A desobediência de Saul. Em 1 Samuel 15, 22 e 23, ele fala o seguinte, ó. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra?
Ou seja, uma pergunta que Samuel fez a Saul, né? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Vamos repetir isso aqui? Obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Certo? Então olha só, Saul, ele ouviu a instrução do Senhor dada por meio de uma palavra profética. Certo? Antes disso aqui, né, Saul ouviu a ordem. Olha, é para você ir lá contra os amalequitas, né? E é para destruir tudo, não é para ficar nada, inclusive o gado, as ovelhas, entendeu? Os bodes, é para ficar nada. Mas Saul, o que Saul fez? Foi lá, fez tudo isso, né? Mas o rei Agag dos amalequitas, ele trouxe o rei vivo, né? Ou seja, a ordem do Senhor era clara, né? E os soldados pegaram lá os melhores carneiros, os melhores ovelhas, os melhores bois e trouxeram. E falaram assim, isso aqui é para sacrifício ao Senhor, né? Aí Samuel chega e fala assim, ó, é melhor só obedecer do que sacrificar, certo? Sacrificar aquelas ovelhas, aqueles bodes, aqueles bois, né? Que eles inventaram a desculpa de oferecer ao Senhor para pegar aquilo que o Senhor tinha falado que não era para pegar, certo? Ou seja, era uma ordem clara, certo, Berg? Ah, mas eu não entendo porque Deus deu essa ordem, né? Não interessa se eu entendo ou se não entendo. O que interessa é que a ordem foi dada e a obediência tem que ser imediata. Você acha que todo israelita entendeu a ordem que Moisés passou para o povo? Ó, passa aí um sangue na beira da porta. O povo não tinha nem noção de Jesus, não tinha noção de sacrifício, né? E o povo obedeceu, certo? Obedeça a voz do Senhor. Então olha só, Saul ouviu a instrução do Senhor dada por meio da palavra profética. O Senhor fala individualmente hoje conosco e nos dá suas instruções por meio de profecias, por meio de um testemunho interior. Você tem uma nova natureza que é como se fosse a sua consciência, certo? Às vezes lá no fundo, certo? Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, ou você sabe que não tem que fazer alguma coisa, né? Às vezes você quer fazer, mas lá no fundo você percebe, às vezes é a sua consciência, às vezes é a sua nova natureza falando com você, certo? Muitas vezes recebem instruções por meio de profecias, por meio da própria palavra de Deus, certo? Nós recebemos muita instrução, né? Eu, por exemplo, estou vivendo há alguns anos já, né? Debaixo de uma palavra que o Espírito Santo falou comigo de madrugada, né? Por meio da Bíblia, né? Ou seja, o Espírito Santo fala também diretamente ao nosso espírito. Às vezes você quase que ouve literalmente assim, né? Às vezes vem uma frase, vem uma palavra, vem uma pergunta, vem uma ordem específica, né? E você, ué, isso aqui não veio de mim mesmo, né? Por que eu ia pensar isso aqui, né? Parece que é um pensamento seu, né? Certo? Então, Saul, ele ouviu, mas não obedeceu. Ele foi desobediente à voz de Deus. A desobediência dele refletia uma rebelião interior que havia em seu coração. É por isso que Samuel continua, né? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, certo? Então, o desobedecer, ele é comparado na Bíblia com uma rebelião, certo? Mas isso não é para você, né? Porque você é obediente ao Senhor. Amém? Hoje eu vou falar bem mais rápido, né? Agora eu vou contar uma história para vocês, certo? Eu até coloquei uns papel mais grossinho aqui, né? Eu quero quase que ler a história aqui, né? Eu quero que você preste bastante atenção. É uma história real. Você gosta de história? Quem gosta de uma história, né? Você gosta de história com final feliz? Ou qualquer final serve?
Essa aqui eu não sei se tem um final muito feliz, né? Mas o seu final é feliz, certo? O seu final na sua história é feliz, certo? E essa aqui é uma história de um irmão, é um irmão americano. Eu ouvi essa história, eu não vi o fato, né? Mas eu ouvi essa história do pastor Gary. Quem já ouviu falar do pastor Gary? Quem já viu ele aqui, né? Pastor Gary Carpenter, né? Que é de uma igreja ligada, ou seja, nós temos a nossa formação aqui, estamos formando líderes e pastores, né? Muito ligado lá com o pastor Alan Taylor, o pastor Gary, né? Tem o pastor Tim, certo? E aí acho que vocês vão ter muito contato com eles, né? Nas conferências online que a gente tem, né? Ele é pastor da igreja Centro de Oração da Família lá em Tulsa, em Oklahoma, né? Nos Estados Unidos. E aí ele contou a história desse irmão Dino. Ele falou o nome dele lá, eu não entendi muito bem, acho que era Dimitriel, né? Alguma coisa assim, né? Mas o que ele chama sempre é Dino, né? E mostra assim sobre a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer ao que ele diz, certo? Então olha só, vou contar a história dele aqui para a gente ilustrar um pouco a importância da obediência, a importância de ouvir a voz de Deus e obedecer. Então olha só, quem era o Dino, né? O Dino era um homem negro, tinha 1,60 m de altura, certo? Olha aqui, eu tenho 1,78 m, 79, né? Sim, eu tinha mais, mas eu vou ficando velho, eu vou encolhendo, não sei por que está acontecendo, né? Mas o Dino, ele tem 20 centímetros mais baixo que eu, mais ou menos, né? Baixinho, né? Só que ele pesava mais de 130 quilos. Bem mais, o pastor Gary disse que é bem mais de 130 quilos, né? Então acho que é um baixinho assim, meio rechonchudo assim para os lados, né? Certo? E ele tinha várias, hoje em dia a gente fala comorbidades, não é assim? O irmão Dino, ele morava dentro de um carro, certo? Ele não tinha uma casa, lá eles chamam ele de sem teto, certo? Ele tinha envolvimento com drogas. Já tinha passado mais de 50 vezes por caso de recuperação e nunca havia se libertado. Um dia, no culto da igreja lá no Centro de Oração da Família, em Tulsa, né? Especificamente em abril de 2021, o Dino apareceu, primeira vez lá. Ninguém conhecia, ninguém nunca tinha visto, né? E apareceu lá, o Dino. Disse que ele ficou sentado assim no canto direito, né? Mais ou menos onde está o Márcio ali, né? Sim, eu imagino pela mão que ele contou a história, né? Só que era lá no Oklahoma, certo, né? Sim, estava sentado no canto direito. E quem estava pregando aquela noite era o pastor Gary, certo? Sim, para quem não conhece, o pastor Gary é um senhor já de 75 anos de idade, né? Sim, de Deus demais, tem muito de Deus, muita experiência em Deus, muito amor no coração dele, né? Eu, por exemplo, tenho aprendido demais com o pastor Gary, né? Acho que os irmãos estão fazendo treinamento também, daqui uns dias vão ter mais contato ali, né? E vão perceber o tanto de Deus que tem na vida daquele irmão. Ele estava pregando aquela noite, certo? Mas olha só, Deus enviou o Dino até aquela igreja como a sua, ou seja, de Deus, né? Como a última chance de Deus de resgatá-lo para o ministério que o Senhor havia planejado para ele. Sabe, o Dino, ele tinha 58 anos de idade, né? E ele foi naquela igreja como a última chance que Deus tinha de resgatá-lo. Amém? Deus tinha um plano na vida dele, Deus tinha um ministério para ele, Deus tinha um propósito muito grande para a vida do Dino, certo? A igreja, né, agora estou falando sobre nós aqui também, né, muitas vezes ela é como um hospital de últimas chances, certo? Então nós precisamos realmente andar em Deus, andar em amor, certo? Porque muitas vezes o Senhor envia pessoas para nós, né? E às vezes pode ser a última chance daquela pessoa, certo? E Ele confia em você, confia em mim, né? Para trazer algo de Deus para elas. Sim,
pode ser assim conosco também, né? Pode ser assim com você hoje. Pode ser que o Senhor trouxe você para não somente para uma igreja, mas para um hospital, né? O Senhor pode ter enviado você aqui como uma última chance de resgatar você. Não sei se estou sendo meio dramático, né? Né? Mas pode ser, entendeu? Mas pode ser. Mas o Senhor, Ele não trouxe você aqui para morrer. Ele não trouxe você para se sentir derrotado ou culpado. Ele não levou aquele irmão Dino ali para morrer, nem para se sentir derrotado ou culpado, mas para arrancar daquele lugar de derrota e colocar no centro da vontade de Deus. Certo? Eu quero até declarar profeticamente, né? Quando você veio aqui para essa igreja, né, o Senhor te trouxe para te arrancar desse lugar de derrota que porventura você estivesse. E Ele quer te colocar no centro da vontade dEle, no lugar onde você vai ser completamente feliz, onde você vai ser completamente realizado. Não porque tudo que você quer está acontecendo, mas porque tudo que é a vontade do Pai está fluindo na sua vida. Amém? Então, olha só, vamos continuar aqui, né? Quando o Dino chegou pela primeira vez naquela reunião, o Senhor falou ao pregador, o pastor Gary Carpenter. Olha a cena, o pastor Gary está aqui pregando, né? What's your name? Só sei falar isso em inglês, né? How are you? Né? Estava lá pregando em inglês. Você sabe outra frase aí? Fala aí para mim uma frase aí, para mim repetir aqui. Né? Ele estava lá pregando, né? What's your name? Né? Dino. Eu estava pregando lá, né? E aí o Senhor falou ao coração do pastor Gary na hora, certo? Quando o Dino chegou, sentou lá. Ele chegou assim com um andador, certo? Com um andador e sentou lá. Aí o Senhor falou na hora para o pastor Gary: esse é um Lázaro que eu coloquei na tua porta. Sabe, ele está falando aqui em relação a Lucas, né? No livro de Lucas mostra ali que tinha um rico e Lázaro, né? E o Lázaro era um mendigo que estava na porta da casa do rico e ninguém lhe dava nada, certo? Então assim, o Dino era um Lázaro que o Senhor colocou na porta do pastor Gary, né? Quantos Lázaros o Senhor tem colocado na sua porta? Quantos Lázaros o Senhor tem trazido até esse lugar? Eu não estou falando um Lázaro como aquele simplesmente com necessidades financeiras, né? Às vezes a pessoa tem necessidades emocionais, às vezes as pessoas têm necessidades espirituais, né? Tem diversas necessidades que o Senhor coloca à nossa porta, né? E nós temos que ir lá e suprir. Não podemos fazer igual aquele rico que deixa ele lá morrendo de fome e não ajuda e não faz nada, né? Amém? Então, olha só, esse é um Lázaro que coloquei à tua porta. E aí o pastor Gary começou a estabelecer uma amizade ali com o Dino. E fez uma amizade profunda, né? E ali nos primeiros dias já o Senhor trouxe uma palavra forte, uma palavra profética, uma direção, uma instrução clara. Certo? Como nós vimos uma instrução clara aqui que o Senhor trouxe ao povo de Israel. Certo? Como uma instrução clara que nós vimos que Saul recebeu ali do Senhor também, por meio do profeta Samuel. Certo? E o irmão Dino recebeu ali uma palavra profeticamente. E a palavra era assim, ó: eu trouxe você aqui para salvar a sua vida. Se você não permitir que eu salve a sua vida física, nunca haverá a oportunidade para você andar no ministério para o qual eu te chamei. Pessoal, você recebe uma palavra dessa, né, Gibeon, né? Eu te chamei aqui para salvar a sua vida física, certo? Essa foi a instrução clara para ele, né? E o pastor Gary contou que ele contou a ele a sua história, né? Por que o Senhor trouxe aquele irmão como um Lázaro na vida do pastor Gary? Porque quem já ouviu a história dele, ele mostra que ele foi um caminhoneiro, né? E lá atrás, quando ele começou a orar em línguas, começou a seguir o Senhor mais intimamente, né? O Senhor deu uma ordem clara para ele, né? Você precisa emagrecer 40 quilos. A gente pensa assim, que o Senhor vai trazer uma orientação espiritual, né? E traz muitas vezes, né? Mas para ele foi assim, ó: você precisa emagrecer 40 quilos. Aí ele ouviu aquela voz, ó, peraí, né? E foi lá e emagreceu, né? Algum tempo depois ele teve um infarto. E ele acredita até hoje que ele não morreu porque ele tinha perdido
perder aqueles 40 quilos. Então ele teria morrido, né? Amém? E aí o Senhor trouxe uma palavra profética diretamente ali para aquele irmão Dino, né? E trouxe o Dino para o pastor Gary como um Lázaro na porta dele, porque o pastor Gary tinha uma experiência nesse assunto, certo? E podia ajudá-lo muito, certo? O pastor Gary contou que a ele a história de que a primeira instrução que ele recebeu do Senhor foi para perder 40 quilos. Pouco tempo depois teve aquele ataque cardíaco, quase morreu. Provavelmente aqueles 40 quilos a menos o tenham salvado. E o Dino, ele tinha diabetes, ele usava marca-passo, ele tomava vários remédios controlados, ele tinha o joelho estourado, né? Muito pior do que o Gibeon, né? O Gibeon não, o joelho do Gibeon é sarado, né? Mas você imagina, um cara com mais de 130 quilos, 1,60 m, né? 58 anos de idade, o joelho já não funcionava direito, né? Andava muito pouco e com a ajuda de um andador para carregar seus mais de 130 quilos. Mas eu quero que você observe aqui que o Dino, ele recebeu aquela instrução do Senhor, certo? Ele recebeu aquela instrução do Senhor. Uma outra coisa, o Dino, ele entendeu perfeitamente aquela instrução do Senhor. E ele concordou verbalmente, certo? Que era necessário ele perder muito peso e mudar drasticamente sua dieta. Essa foi a instrução do Senhor. Eu trouxe você aqui para salvar a sua vida física, né? E a palavra que o pastor deu para ele foi: você precisa perder peso urgentemente, certo? Mas, embora ele tenha entendido, ele nunca alinhou as suas ações com a palavra que ele recebeu. Acho que o fim não foi muito bom, né? Vocês estão achando que o fim... Olha só, durante esse período que o irmão Dino esteve ali na igreja com os irmãos, muitos milagres aconteceram. Ele conseguiu um lugar para morar. Olha só, ele chegou ali no centro de oração da família em abril de 2021, certo? Ele era um sem teto, não tinha onde morar, morava num carro, né? Depois descobriu também que o carro que ele tinha comprado, né? Na hora que ele foi ver o documento do carro, o carro era roubado. Ele tinha comprado um carro que era roubado, né? Mas aí o que aconteceu naquele período? Ele começou ali a orar em línguas, começou a ir lá na igreja, começou a ser quase que discipulado pelo pastor Gary, né? O que aconteceu ali? Muitos milagres aconteceram. Primeiro, ele conseguiu um lugar para morar. Ele não era mais um sem-teto. Ele começou a morar numa casa, num lugar pequeno, mas era o melhor lugar que ele já tinha morado na vida. Outra coisa, ele conseguiu uma vaga improvável em uma universidade. Se ele queria fazer um curso, viu, Max? Numa faculdade lá, falou até o nome, Oral Roberts. Não sei se vocês conhecem aí, né? Conhece, né? Oral Roberts. E aí ele fez lá os testes, mandou lá, e eles mandaram a carta para ele, ó, está aprovado. Entendeu? Como assim? Milagre, não? Que mais? Ele conseguiu se aproximar mais de sua família. Ou seja, a família dele, por ele ter passado mais de 50 vezes por causa de recuperação, problema de drogas, né? Tinha muito problema com a família, né? Então, assim, ele era proibido de entrar em contato com a família, né? Mas diz que até a família começou a se aproximar dele, certo? Até um netinho dele disse que um dia ligou para ele, né? E ele falou para o pastor Gary que ele foi o dia mais feliz da vida dele. Esse foi o dia mais feliz da minha vida, né? E mais uma, ele se libertou das drogas, sabe como? Quando ele começou a orar em línguas. Ele começou a orar em línguas, aprendeu, entendeu que a oração em línguas era algo de Deus na vida dele. E aí aquela pessoa que já tinha passado por mais de 50 vezes em casa de recuperação ali, ele foi liberto das drogas pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Deus estava fazendo coisas extraordinárias na vida dele, certo? O irmão Dino sabia exatamente por que o Senhor o havia enviado até aquela igreja. Ele também tinha toda a intenção de obedecer à instrução do Senhor, certo? Você tem alguma instrução do Senhor? Você nunca ouviu uma palavra de Deus? Nunca, né? Você não sabe
qual caminho que você tem que seguir, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra de Deus há muito tempo, né? Que é assim, ó, vá para onde as águas são mais profundas. Certo? Eu entendi perfeitamente o que o Senhor quis dizer comigo, né? Para mim, né? E eu estou tentando ir para esse caminho. Eu sei que eu ainda estou aquém desse caminho, né? Mas eu estou buscando ir para lá. Ou seja, eu tenho que entrar mais fundo na oração em língua, eu tenho que entrar mais fundo na meditação na palavra, tenho que entrar mais fundo no relacionamento com o Senhor, né? Essa é a instrução específica que eu tenho. Amém? Onde é que eu estava aqui, né? Então, olha só, o irmão Dino, ele tinha toda a intenção de obedecer à instrução do Senhor, mas, como muitos de nós, ele pensava que tinha mais tempo. Ele pensava que poderia adiar um pouco mais. Sabe, tinha várias coisas boas acontecendo, né? Mas a instrução específica do Senhor, ele achava que podia. Sabe, muitas vezes a gente recebe uma instrução específica do Senhor e a gente fica adiando. A gente pensa que tem mais tempo, certo? Sabe, e esse é um grande erro de muitos de nós hoje. Estamos adiando o obedecer às instruções do Senhor, achando que temos mais tempo. Sim, no final dessa história aqui do irmão Dino, né? Ele não teve muito tempo para se arrepender. Ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2021, às 9 horas e 30 minutos. Ou seja, ele teve exatamente 8 meses. Esses 8 meses foram os melhores meses da vida dele. O Senhor transformou quase tudo na vida dele. Certo? Mas a única coisa que o Senhor falou para ele fazer foi aquilo que ele achou que tinha mais tempo. Certo? Ou seja, vamos fazer um exercício aqui, né? Você imagina assim, suponha que aquele irmão Dino, ele tivesse a oportunidade de falar para mim, para você hoje, né? E dar para mim, para você hoje, uma instrução, uma orientação, um conselho, certo? É que vamos fazer esse exercício aqui, certo? Assim, eu não estou falando que os mortos voltam, eu estou fazendo um exercício, né? Ele está com o Senhor, tenho certeza, né? É uma bênção de Deus, né? Mas se ele pudesse falar alguma coisa para mim, para você hoje, depois de tudo que ele passou, tudo que ele conheceu, né? Na minha imaginação, o que ele falaria, né? Eu acho que seria mais ou menos assim, ó. A única razão pela qual eu não avancei em direção ao ministério que o Senhor tinha para mim é que eu me concentrei em fazer coisas boas que não eram a coisa de Deus, que não era aquilo que Ele me instruiu a fazer. Você acha que é uma coisa boa frequentar a universidade, obter um diploma? É ou não é? Sim, claro que é, né? E pode sim fazer parte do plano de Deus para a sua vida. É uma coisa boa você ir na igreja, vir nas reuniões de orações? Reunião de oração? É uma coisa boa, claro, né? Claro que é uma coisa boa. É uma coisa boa adquirir uma casa, um apartamento, ter um bom lugar para morar? Claro que é, né? É claro que isso pode ser o plano de Deus para você. É uma coisa boa ter um bom carro na garagem? Certo? E eu tenho certeza que é um bom plano de Deus para você, né? Pode ser um plano de Deus para a sua vida. E Ele tem um melhor para você, né? É uma coisa boa acordar cedo e ir lá no Ceasa para fazer a cesta do mês da farda? Não é uma coisa boa, né? Claro que sim. Isso pode ser, e eu creio que é um plano de Deus para as nossas vidas também, né? É uma coisa boa você ofertar fielmente? É uma coisa boa você crescer na sua carreira? Mas não são coisas boas se você se concentrar nelas e não fazer a única coisa que Deus te diz para fazer. Amém, Berg? Peguei pesado. Você tem tantas coisas boas que nós fazemos e não é para parar de fazer, certo? Mas nós precisamos nos concentrar em fazer aquilo que é uma instrução específica do Senhor. Para mim, eu sei, vá para o lugar onde as águas são mais fundas.
vá para o lugar onde as águas são mais profundas, né? E para você, qual é essa instrução que o Senhor dá a você, né? Eu sei que Ele pode ter te incomodado, né? Ele tem te incomodado a acordar de madrugada, falou, ora nas madrugadas, né? Mas Ele tem te alertado em alguma questão, né? Por exemplo, só um exemplo, né? Quando eu morava em Goiânia, morei lá muitos anos, né? E quando eu ia para casa, eu passava ali, hoje é a Universidade Católica, né? A Faculdade de Medicina da Católica, eu passava lá na porta, né? Toda vez que eu passava ali, assim, eu trabalhava no banco lá em Goiânia e ia para casa, né? Olha só, é quase todo dia, na hora que eu passava naquela curva ali, tinha um acidente ali. Tinha um motoqueiro caído no chão, tinha alguém atropelado, tinha 2 carros batidos, né? Todo dia tinha um negócio desse lá, né? E o Espírito Santo começou a me incomodar, né? Entendeu? E me trouxe um entendimento, falou, ó, tem um demônio territorial aqui nesse lugar que está provocando esses acidentes. Aí, toda vez que eu passava lá, eu comecei a orar e amarrar aquele demônio. Eu fazia isso, Eliane fazia, né? E aí, depois de um tempo, falou, uai, nunca mais aconteceu acidente aqui nesse lugar? Por que será? Acho que foi coincidência. Sabe, às vezes o Senhor te dá uma ordem específica e você precisa obedecer aquela ordem específica. Amém? Eu não sei, provavelmente na eternidade eu vou saber. Quem sabe com aquela oração, aquelas orações que eu fiz ali, algumas pessoas foram livradas da morte. Quem sabe um motoqueiro passava ali, caía, batia a cabeça no meio-fio, né? Isso não aconteceu por quê? Porque alguém obedeceu a instrução do Senhor. Amém? Né? Então, assim, obedecer é melhor do que o sacrificar. Certo? Então, a única coisa boa que Deus mandou aquele irmão Dino fazer foi mudar drasticamente e rapidamente sua dieta e seu regime de exercício. Sabe, eu não estou aqui criticando a vida dele, né? Eu estou aqui trazendo um alerta para cada um de nós, né? Nós precisamos ouvir a instrução do Senhor. E nós precisamos ter a intenção de obedecer a instrução do Senhor. E nós precisamos agir em obediência ao que o Senhor nos mandou fazer. Nunca substitua a coisa de Deus para você pelas coisas boas. Faça sim as coisas boas, mas concentre-se na única coisa que o seu pai te instruiu a fazer. Eu quero fazer hoje sabe quando você faz um apelo, né? Fazer um apelo, mas eu quero fazer bem não sei fazer apelo, né? Eu sei fazer pergunta. Então a pergunta para nós hoje é o seguinte, né? Presta atenção, né? Que coisa de Deus você está adiando hoje? Sabe qual a instrução do Senhor para você, para a sua família, que você tem adiado? Qual a instrução do Senhor em relação ao seu ministério que você tem adiado? Qual a instrução do Senhor em relação à sua saúde que tem adiado? Qual a instrução do Senhor em relação às suas emoções que tem adiado? Qual é a coisa que Deus te disse ser o próximo passo individual para a terra prometida para o avivamento? O que o Senhor falou para você? Para você avançar em direção ao avivamento. Eu sei, Ele me falou, ó, vai para onde as águas são mais profundas. Entra mais fundo no relacionamento comigo. E faz anos que eu ouvi essa palavra, eu estou até hoje nela, né? Eu estou tentando cada vez entrar mais. Eu não sei qual que é o nível dessa profundidade que Ele quer, certo? Mas eu estou buscando entrar cada vez mais. Qual é a coisa que Deus te diz para fazer? Você está concordando com a palavra que Ele te disse? Está concordando com a palavra dEle? Você tem intenção de obedecer à voz dEle? Sabe, muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a instrução, mas nós não temos intenção de obedecer. Às vezes nós entramos naquele lugar de Saul, sabe? Um coração. Nossa, não dá tempo, né? Mas assim, eu tinha outras palavras para pregar hoje, né? Por exemplo, Caim. Você sabe que Caim, o Gutierrez falou aqui questão do governo, né? Está falando questão do governo. Sabe quem foi a primeira pessoa a construir uma cidade para que ele pudesse governar sobre os homens? Caim. Caim foi um homem que nunca se quebrantou. Caim foi um homem que nunca entrou em arrependimento. Ele sempre viveu em rebelião contra Deus, certo?
Mas esse não somos nós, né? Saul também, às vezes, não entende. Por que Saul, só porque desobedeceu uma coisa? Não, havia uma rebelião dentro do coração de Saul. Certo? E assim, qual é a coisa que Deus te diz para fazer? Está concordando com a palavra dele? Você tem a intenção de obedecer a ordem dele? Você está adiando, achando que tem mais tempo? Sabe, isso aqui, para mim, foi uma palavra muito séria, né? Sabe, para mim, Eduardo, né? Eduardo, você está adiando o ir para onde as águas são mais profundas, achando que você tem mais tempo? Para você, eu não sei qual é a instrução do Senhor para a sua vida, mas eu creio que você sabe, né? E o Espírito Santo está trazendo agora na sua memória, está te lembrando agora, né? Daquilo que ele já falou para você, né? E às vezes você até esqueceu, né? Mas agora está trazendo. Como está o seu coração? Ele está em sintonia com o Senhor ou ele está em rebelião? Nós achamos que temos muito tempo ainda, né? Sabe, nesses últimos 2 anos, 2020, 2021, muitas pessoas partiram, né? Eu conheço várias pessoas que partiram aí com essa pandemia, né? Várias pessoas partiram. E assim, provavelmente a maioria delas achava que ainda teria mais tempo. Mas a pergunta para nós hoje é o seguinte, ó, que coisa de Deus você está adiando? Qual a instrução do Senhor para a sua vida que você está adiando? Talvez Ele está chamando você, talvez você em casa, né? Está chamando você para se reconciliar com Ele. Está chamando você para tomar uma decisão, certo? De voltar para os caminhos do Senhor. E voltando para o tema de hoje, né? Não há substituto para a obediência. Mas muitos se foram e estão com o Senhor. Mas para vários deles não era o plano de Deus que fossem tão cedo, antes de fazer a única coisa que Deus as havia instruído a fazer. Não há substituto para a obediência. Nunca deixe para amanhã o que você pode obedecer hoje. Certo? Então eu quero fazer um pedido aqui para vocês, posso? A orientação. Traga a sua memória, volte a meditar nas palavras pessoais que o Senhor te deu. Volta às palavras pessoais que o Senhor te deu. Sabe, Ele não está exigindo perfeição de você. Ele está exigindo obediência, mesmo com todas as imperfeições e defeitos. E assim, para a gente terminar, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu vou perguntar mais uma vez, né? Eu quero que você responda aí agora para o Senhor. Enquanto os irmãos vão estar cantando aqui uma canção, né? Nós vamos estar nos preparando para a ceia. Que coisa, que instrução de Deus você está adiando hoje? Até essa pergunta para você, e sem querer apelar, né? Mas pode ser uma última chance. Amém? Pode fechar os teus olhos, começa a falar com o Senhor. Você pode dizer para Ele, às vezes tem alguma coisa que você tem há muito tempo. Ele te deu uma instrução, te deu uma orientação, te deu uma palavra, e tem muito tempo que você está adiando. Certo? É o momento de você quebrantar o seu coração e entrar no arrependimento. É o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, fortaleça a minha vida. Eu estou disposto, eu estou entendendo o que o Senhor quer de mim. Senhor, eu vou agir, eu vou alinhar as minhas ações com a instrução que vem do céu, com a instrução que vem do Senhor. Certo? Essa é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Essa é uma decisão que você não adianta pedir para o pastor fazer para você. Não adianta você pedir para sua mãe ou para o seu pai. Essa é uma decisão pessoal de cada um. Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos.
momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. À medida que você for terminando sua oração, você pode vir aqui e já pegar o suco e o pão. Todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua voz, e tu me guias pelo fogo da escuridão. Sua presença é real, te conheço como pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom, Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me cerca até o fim. Bondade que me cerca até o fim. Minha vida longe de ti estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca até o fim. Quero que você agora coloque a mão aí no seu coração. E eu vou orar por você agora. Ó Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, eu declaro a força do Senhor sobre cada um. No nome de Jesus, ó Pai, eu peço a disposição do Teu Espírito no coração de cada um para obedecer a instrução do Senhor. Para não adiar mais, Senhor, mas para ouvir a Tua voz e seguir a direção do Senhor em atitudes e em ações práticas, ó Pai. Ó Pai, no nome de Jesus, eu peço a força da Tua graça sobre cada um. Eu peço a manifestação do Teu amor, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai, no nome de Jesus. Derrama o Teu fogo, derrama a Tua força, derrama o Teu poder sobre cada um. Fortaleça, ó Pai, e que nenhum se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que seja como uma árvore plantada, Senhor, com raízes sólidas, no nome de Jesus. Eu declaro a força do Senhor, no nome de Jesus. posso crer no amanhã. Quando você canta essa música, pode beber o suco, participando da ceia do Senhor.
Pega agora o pão. A palavra de Deus diz para discernirmos, quando participarmos do corpo de Cristo, para discernirmos o corpo de Cristo. Sabe, quando você participar do pão agora, quando você comer agora desse pão, você vai estar comendo para a sua cura. A Bíblia diz que por não discernir o corpo de Cristo, muitos estão fracos, doentes e vários já morreram, já dormem. Mas você agora está discernindo o corpo do Senhor, que é cura para a sua alma, que é cura para o seu corpo, no nome de Jesus. E você vai participar agora do pão, e toda doença vai embora, toda enfermidade vai embora, todo problema espiritual, problema emocional vai embora, porque agora você vai receber a cura do Senhor, porque você está discernindo o corpo do Senhor. Amém? Vamos participar agora do corpo de Cristo. A Lu agora vai falar um texto aqui pra gente. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificada por nós. Amém, glória a Deus. Jesus, Ele é a nossa razão. Amém. Glória a Deus. Ó Pai, dê uma semana de vitória a cada um dos teus filhos. Senhor, nós agradecemos e abençoamos esse alimento que vamos participar agora. Te louvamos, ó Pai, por esse tempo de comunhão na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor está no meio, o Senhor é a cabeça, o Senhor é quem governa. No nome de Jesus. Senhor, dê uma semana de vitória, uma semana abençoada a cada um dos Teus filhos, ó Pai. No nome